Tá dando certo a estratégia de crescimento para a igreja. Meus irmãos, o tema que eu separei para hoje é que nesses minutos finais foi um pastor inconveniente. Um pastor inconveniente. Eu vejo que o horário já vai ali um pouco avançado e eu não quero ser o pastor inconveniente. Terminar muito tarde, depois vocês se querem aí inquietos e com fome. Mas eu quero partilhar aqui convosco hoje, neste dia, que é um dia, irmãos, que, obviamente, e agradeço mais uma vez à igreja pela homenagem feita, é muito significativo para o pastor receber esse tipo de homenagem, mas este dia, ele serve para nós, enquanto pastores, podermos orientar um pouco melhor a igreja sobre o trabalho do pastor. O que é que o pastor faz, afinal? Esse é um dos objetivos. E o segundo objetivo, que é muito importante, é tentar inspirar, despertar em nosso meio as vocações pastorais. Se vocês prestarem atenção, a saída é um cartaz ali que diz assim, Dia do Pastor e das Vocações Ministeriais. Ou seja, nós queremos encontrar dentro da igreja mais pessoas que dizem assim, olha, eu sinto que Deus me chama para esse ministério. O que é que eu preciso fazer? Essa é exatamente a ideia. Portanto, nós vamos aqui ver um pouquinho daquilo que é o trabalho do pastor. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, o senhor faz o que durante a semana? Eu já ouvi alguém brincar assim, eu queria ser pastor porque só trabalho aos sábados, né? Então, assim, eu queria partilhar convosco algumas coisas. Primeiro, as cerimônias que um pastor faz. Hoje nós presenciamos aqui, acabamos de realizar, uma cerimônia de dedicação infantil, ou consagração infantil. Essa cerimônia ela é diferente do batismo de crianças, tá bem? Como vocês hoje puderam presenciar. Depois há outra cerimônia, e quando fazemos essa daqui, a igreja toda participa, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é o momento da comunhão da igreja com Cristo e uns com os outros, e o pastor celebra essa cerimônia. Depois há um outro momento, esse que é um pouco mais pesaroso, mais difícil, que é o funeral. Essa semana tivemos um funeral, eu estive em viagem durante a semana, cheguei já esta madrugada, e o funeral é uma cerimônia também que o pastor realiza, exatamente para trazer conforto e esperança aos familiares. É diferente do que outras religiões fazem quando oram pela pessoa que morreu. Nós oramos pelos que permanecem, orientamos os que permanecem. É curioso que estas cerimônias que eu mencionei até aqui, elas também podem ser ministradas pelos anciãos, não é? O pastor faz, mas os anciãos também podem fazê-lo, eventualmente, na ausência de um pastor. Há uma outra cerimônia que esta nós já fizemos aqui na igreja, eu sei que muitos de vocês já viram e devem lembrar, que é a cerimônia de consagração a algum ministério. Normalmente fazemos isso para o ministério dos diáconos e também dos anciãos. Então, o pastor, ele vem ali, conduz a cerimônia, faz uma oração pedindo a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo por esse grupo. Agora, tem uma cerimônia que essa daqui as pessoas confundem um pouquinho e algumas não têm conhecimento, que é a unção. Vocês sabem que o pastor ele faz a unção, ok? Alguém aqui já foi ungido alguma vez por um pastor? Deixe-me ver as mãos. Ok? Uma pessoa, mais alguém aqui? Ok. A unção que na Igreja Adventista nós praticamos é a unção onde o pastor, ele vai normalmente acompanhado de algum ancião, algum diácono da igreja, tenta sempre levar um ancião juntamente ali, e nós oramos para pedir a Deus para que a pessoa seja curada, ok? Então, quando a pessoa está com uma doença muito grave, às vezes os médicos já disseram, olha, que aquilo não há uma solução, ou às vezes nem por isso, mas a pessoa às vezes solicita a unção, ou às vezes o próprio pastor, ao perceber o contexto, oferece a unção. E aí o que acontece? É que muitas vezes quando fazemos a unção, por exemplo, o Claudinei levantou a mão. Claudinei não, Claudemir. Foi o que eu disse, ele não ouviu muito bem. Acho que o problema dele era nos ouvidos. Brincadeira, Claudemir já foi ungido. Ele teve um problema de saúde muito sério, para quem não sabe, um dia ele pode partilhar conosco aqui o testemunho. E está vivo aqui para contar a história. Mas o que acontece, amém por isso, né? Mas o que acontece é que muitas vezes quando se pratica a unção, as pessoas morrem. As pessoas morrem, elas descansam.
E eu lembro quando fizemos a unção ali com a mãe do Francisco, fizemos a unção dias antes, naquela mesma semana, praticamente, de um outro senhor, e curiosamente as pessoas, às vezes, 2, 3 dias depois, elas descansam das suas lutas. E é por isso que alguns confundem a unção com a extrema unção que se pratica na Igreja Católica, por exemplo. Acham que quando o pastor vai lá para ungir, já é para encomendar a morte. E às vezes quando a gente diz assim, olha, eu quero ir aí para fazer a unção, tem gente... E meu sogro brinca, porque todas as pessoas que ele ungia morriam quase no dia a seguir. E uma vez na igreja eles faziam um programa diferente e faziam uma unção para todos os membros. Os membros entraram numa fila e tinham que ser ungidos. E a Ju tem pode ser com uma irmã também que foi criada com eles ali, e ela entrou na fila, e ela foi quando ela chegou lá na frente, que ela viu que era o meu sogro que ia fazer a unção dela, ela saiu da fila e entrou na outra, que ela disse, se eu ficar nessa daqui, eu sei que eu não passo dessa semana. Então, assim, mas o que fazemos? E eu estou a explicar isso para a igreja, irmãos, porque é importante, no dia que você tiver com algum problema de saúde muito grave, e eu me oferecer para ir lá e fazer uma unção, não entenda que é porque nós estamos encomendando a morte de ninguém. É exatamente o contrário, é para pedir que Deus te cure. E quantas pessoas, está ali um exemplo literalmente vivo, de que funcione, que muitas pessoas são realmente curadas de suas enfermidades. E há testemunhos lindíssimos de pessoas que foram curadas após a unção. E ainda 2 outros momentos importantes na vida do pastor a nível de cerimônias, que são o casamento, ou como nós vimos aqui no mês passado, a oração familiar, ou seja, que é um gênero, eu diria, de bênção para o casal, para ali o David e a Karina, para a família. E esse é um momento muito, muito importante, assim, muito bonito do ministério pastoral. Confesso para vocês que quando nós fazemos um casamento ou uma cerimônia pedindo a bênção para a família, isso é muito marcante, acredito, é muito marcante mesmo. E haverá outras cerimônias, mas essa daqui, olha, o casamento, somente um pastor consagrado pode fazer, aqui já o ancião não pode. E a última cerimônia que eu deixo por último, mas não menos importante, é a cerimônia do batismo. Fazer um batismo é uma coisa muito, muito, muito assim, marca, às vezes emociona, às vezes a gente até chora junto com quem está a ser batizado. E os anciãos, eventualmente, até também podem ser batizados, embora isso seja um pouco mais raro, sobretudo em países onde há vários pastores espalhados pelas igrejas. Alguns podem perguntar, pastor, e como é a rotina do pastor? O que é que o pastor faz durante a semana? Eu não sei se alguém aqui tem essa curiosidade, mas se alguém tem a curiosidade, me permita só partilhar convosco. Durante a semana, em linhas gerais, tá bem? Pelas manhãs, nós espantamos as moscas, né? Pelas manhãs, nós dedicamos as manhãs ao estudo, leituras, preparo de sermões e administração das igrejas. A carga de trabalho administrativo, ela cada dia fica um pouco maior. E durante as manhãs é isso que nós fazemos. 3, 4 horas dedicadas a essa parte aqui. Depois, na parte da tarde, aí nós dedicamos mais a visitação aos membros e estudos bíblicos também. Normalmente é assim que nós vamos organizando. E depois, à noite, nós temos as reuniões de oração, temos algumas formações que fazemos com a igreja, com alguns departamentos, e também algumas visitas, pessoas que só podem receber visitas à noite. Portanto, se vocês prestarem atenção, um pastor ele acaba por trabalhar os 3 expedientes, não é? Normalmente, um pastor adventista ele vai trabalhar, em média, 10 horas por dia. Esse é o normal. Alguns que têm mais funções ou mais igrejas, aí, meus irmãos, as horas vão passando. São 14, 15 horas por dia de trabalho, às vezes com rápidos intervalos para comer. Né? E é um desafio para a gente conseguir dormir a horas, principalmente fazer exercício físico, cuidar da saúde, tem que se acordar mais cedo, tem que se fazer manobras aqui para ajustar. A vantagem em todo esse contexto é que, ao mesmo tempo, essas horas de trabalho, quem organiza é o pastor. Ele tem que aprender a organizar a agenda para fazer o trabalho. Eu estou a partilhar isso porque, eu acho curioso. Quando eu era criança, eu queria saber o que é que o pastor fazia, porque eu só via o pastor no sábado na igreja e, às vezes, dá a impressão que nos outros horários está meio que com muito tempo livre. E realmente não é. E aí está a esposa ali atrás, e alguns podem perguntar, e a esposa, que horas vocês têm? Às vezes no sábado à noite, no restinho que sobra ali depois das 9 da noite, e na segunda-feira. E segunda-feira é o dia da folga do pastor. Se alguém não sabia,
Segunda-feira, no contexto adventista, já há muitas décadas, é o dia em que os pastores devem separar para estar com a família, certo? E até por isso, alguns aqui já sabem, eu só recebo chamadas na segunda-feira se a pessoa ligar na terceira vez. Primeira vez eu digo, ninguém morreu. Segunda vez eu digo, olha, tem coisa séria aqui. E normalmente, quando for assim, deixe mensagem, tá bem? E eu estou a falar isso, irmãos, porque isso é via de regra, porque, obviamente, quando falece uma pessoa, eu brinco com isso, mas isso é coisa séria, quando falece uma pessoa, sempre a informação vai chegar de forma oficial e a gente sempre vai dar uma atenção para essa situação. Mas eu realmente, na segunda-feira, a minha esposa sabe, e ela é minha chefe nesse dia, quer dizer, todos os dias, mas nesse dia um pouco mais, onde ela, quando vê o telemóvel, vê que tem ali alguém a ligar, ela já diz, tu vais atender? Aí eu... Mas funciona, né, meu bem? É o nosso dia sagrado. Quer dizer, o sábado é o que é o sagrado. Vocês entenderam, né? Mas é o dia para a família. Depois, irmãos, me permitam aqui agora abrir a Bíblia convosco e falar um pouquinho aqui, Timóteo, abram Timóteo no capítulo... Nós vamos ver aqui alguns poucos versos, eu prometo ser breve aqui nessas considerações. Em Timóteo, nós vamos encontrar uma carta que foi escrita por Paulo. Paulo era um pastor já bastante experiente, mas que estava na prisão. Vocês sabem que essa foi uma das últimas cartas que ele escreveu. A carta para Timóteo, ele escreveu duas, na verdade, nós vamos à segunda carta. Abram comigo aí na segunda carta, vamos saltar aqui a primeira. No trimestre passado, na escola sabatina, falávamos sobre a igreja de Éfeso. E Timóteo era exatamente pastor em Éfeso, cuidava daquelas congregações, igrejas ficavam nas casas ali na cidade de Éfeso. Portanto, Timóteo tinha um grande desafio. E era, curiosamente, um pastor ainda muito jovem. Era muito jovem. E aí eu vou partilhar mais uma coisa com vocês. Aqui em Portugal, eu ganhei uns anos a mais, não a menos, né? Porque no Brasil, com 35 anos em diante, um pastor ele já não é mais um pastor considerado jovem. E aqui em Portugal, abaixo dos 40, você ainda é muito jovem. Acho que com 50, alguns ainda dizem, aquele pastor ainda é jovem, o pastor já tem 50 anos. Eu digo, oh, que benção, aqui eu ganhei um tempo extra. Timóteo era um pastor realmente jovem ainda. E a carta que foi escrita aqui, ela visa a liderança de Timóteo. Alguns conselhos assim muito práticos, né? Os pontos principais que nós vamos encontrar. Primeiro, o incentivo para que Timóteo ele entenda que o evangelho ele traz às vezes algum sofrimento. E segundo, que Timóteo tinha que combater as dificuldades, às vezes até ensinamentos errados que pudessem haver na igreja. Leia comigo aqui alguns versos, eu não vou fazer comentários extensos. Timóteo 2, verso 1. Estão aí comigo? Timóteo 2:1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, o primeiro conselho é, Timóteo, seja forte, seja forte. Verso 4: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E é seguindo este princípio que na igreja adventista os pastores eles têm dedicação. Oi? Eu estou na 2 Timóteo 2, verso 4. Não, é porque ali é o texto que depois eu vou chegar lá. Vocês querem ir para o final, eu também, mas a gente tem que passar por aqui antes. Ali é outro texto. Eu estou no 2:4. Então, seguindo este princípio, que nós, na igreja adventista, temos os pastores com dedicação exclusiva. O pastor não deve ter outros comércios, outros negócios, não. Ele deve se dedicar exclusivamente ao trabalho da igreja. Depois, estamos em 2 Timóteo 2, verso 15. Estão aí comigo? Eu estou a ver 3 pessoas com os olhos fechados, mas acho que vocês estão orando por mim, então eu vou agradecer pela oração. Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Então ele mostra assim, olha, Timóteo, tu tens que saber o que falas, estudas, te preparas bem, para na hora de estar perante a igreja, teres ali o domínio do conteúdo, maneja bem a palavra. Depois, o verso 19 é um verso importante. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, ou seja, a base de Timóteo precisava ser sempre
a Bíblia. Veja o verso 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E aí, como Timóteo, sendo uma pessoa mais jovem, foge das paixões da mocidade. Ou seja, os jovens, normalmente é aqui os jovens, os mais jovens. É normal, os hormônios funcionam parece com mais vigor, e algumas tentações, em geral, elas vão atrair mais as pessoas mais jovens. Verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva o que é que diz aí? A contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. O pastor não pode ser aquela pessoa que parece que suscita contendas, percebe? Que cria problemas, está sempre a contender, como diz aqui. Ou seja, há doutrinas erradas, ensinamentos. Pronto, o pastor tem que encontrar aqui o melhor caminho para orientar, para redarguir, mas sem ser exatamente a pessoa que promove essas coisas, não é? É o que a Bíblia orienta. O verso 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. E aí vem uma característica que é essencial ao ministério pastoral. Acreditem, nem sempre é fácil, mas é essencial a mansidão. Vamos aqui adiante, e agora sim eu vou dar um salto convosco. No capítulo 13 ele vai falar sobre as características que descrevem a sociedade nos últimos dias, mas no capítulo 4 ele vai fazer agora um apelo mais direto a Timóteo. E eu tomo esse apelo para mim, enquanto pastor, porque aqui ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, ele coloca a segunda vinda de Cristo como o impulso que deve mover o ministério de Timóteo. Ele diz assim, olha, é essa mensagem, Timóteo, que aqui tem que te mover. Em virtude disso que eu apelo. Prega a palavra. Prega a palavra. Insta, e aqui insta, os mais jovens não é do Instagram não, tá? Insta. E a tradução para insta aqui, a palavra original vai dar o sentido de se pôr ao lado, estar presente, permanecer. Então ele diz assim, olha, Timóteo, esteja presente, permaneça ali. E Timóteo, deixa ele falar uma coisa. Aí o texto segue. Quer seja oportuno, então lê comigo aí, quer não seja. Alguns de vocês, e eu lembro quando cheguei à Europa, que ia à praia, isso lá na Irlanda, e via o mar bonito, um céu azul, mas um frio, e as pessoas estavam na praia com roupa de frio. E nós que vivemos lá da América Latina, sabemos que praia é lugar onde você vai com roupa de verão, sempre, porque está sempre calor, tem sempre sol, tem sempre vento, tem sempre... A linguagem que ele usa aqui para quer seja oportuno, quer não, poderia ser traduzida como algo fora da estação. É como se você no inverno usasse roupa de verão e no verão usasse roupa de inverno. E meus amigos, acreditem, o que ele está a dizer aqui é, Timóteo, você tem que estar presente na vida das tuas ovelhas. Quer seja oportuno ou não. Quer seja convidado ou não. E eu sei, irmãos, que hoje, cada dia isso fica mais difícil, porque há questões éticas, há várias coisas aqui que não dá nem tempo para mencionar, mas quando um pastor, por exemplo, pedir para fazer uma visita na sua casa, receba, ok? Esteja ali um pouco, convide. Agora, obviamente, que o pastor tem que ter algum tato para perceber o momento, né? Só que, por outro lado, Paulo diz assim, olha, você tem que estar presente. Você tem que falar, você tem que fazer algo pelas pessoas, quer elas gostem ou elas não gostem. Nem sempre você vai estar lá no verão porque é verão, às vezes você vai estar lá no verão, mas é inverno. Ou vai estar no inverno, mas é verão. Então, assim, esse daqui é um dos grandes desafios para o ministério pastoral nos dias atuais, mas eu acho que naquela altura já devia ser, porque Paulo orienta Timóteo.
a estar presente na vida das pessoas. Depois ele ainda diz assim, corrige, a palavra corrigir aqui significa desaprovar, censurar, expor, no sentido de confrontar. Se uma pessoa... Irmãos, eu falo para vocês, eu detesto ter a minha atenção chamada. Por coisas mínimas, eu não gosto de fazer. Para vocês terem ideia, eu estava no voo, esta semana, e eu esqueci de levantar aquela janela quando o avião vai aterrar. E só porque como é que tem um nome diferente? Né? Hospedeira, né? A hospedeira, no Brasil era uma moça, veio a hospedeira e pediu para eu levantar aquilo já me irrita. Eu fico irritado comigo mesmo, porque eu esqueci de fazer aquilo. Para vocês terem ideia que eu não gosto de ter atenção chamada por coisas mínimas que sejam. Então eu entendo que muitas pessoas também não gostam. Mas eu também entendo que às vezes nós estamos errados. E alguém precisa fazer isso. E muitas vezes essa pessoa será o pastor. Sobretudo quando é caminhada espiritual. E para fazer isso, abra o coração. Para às vezes receber alguma repreensão. Que seja feita com amor, com sabedoria. Depois diz aqui, repreende. A palavra repreende pode ser traduzida como proibir. Dar uma ordem. Aqui já entra mais um sentido assim daquela autoridade que o pastor precisa exercer em muitos momentos. Depois, na minha versão, tem aqui a palavra exorta. E exorta já é mais um sentido assim de confortar, de animar. É aquela palavra de motivação para uma pessoa que precisa se erguer um bocadinho. Enfim, meus amigos, aqui há vários conselhos. Eu vou saltar convosco ainda para o verso 5, que diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Ou seja, a sobriedade tem que ver com essa lucidez. O pastor está sempre assim lúcido para dar um bom conselho. Suporta as aflições, porque haverá aflições. Em todo trabalho há, no ministério pastoral não será diferente. Faz o trabalho de um evangelista, e a palavra evangelista pode ser traduzida como um arauto que leva somente boas novas. E cumpre, aqui na minha versão tem uma palavra que não utilizamos muito, que é cabalmente, cumpre cabalmente o teu ministério. E aqui a melhor tradução seria, esteja convicto para cumprir o teu serviço. A palavra ministério aqui pode dar uma ideia dos ministros ali. Não, aqui é serviço. Cumpre o teu serviço. O pastor nada mais faz do que servir a igreja. E me permitam sim partilhar convosco 3 casos que me lembram assim, me trazem boas lembranças. O primeiro, uma vez eu visitei um casal. O casal estava em crise. Uma situação tão complicada. Era um segundo casamento. E eu lembro que eles contaram todo o problema deles, foram lá à minha casa para conversarmos, e aí eu dei só um conselho para eles. Eu tinha uma meditação matinal, um livro de meditações matinais, e aquela ideia assim veio na hora, assim, irmãos, Deus dá para a gente, não é? Porque eles falavam de situações complexas, eu não sabia muito mais o que falar. Eu busquei lá dentro aquela meditação, que era minha, e disse, olha, eu vou dar essa meditação aqui para vocês. E vou fazer uma pergunta, vocês fazem o culto em casa todos os dias? E aí eles disseram, não, pastor, não temos feito. Quando fazemos assim, às vezes é na sexta-feira. Então, nós só vamos aqui assumir um compromisso. O compromisso é que eu vou continuar orando por vocês durante 40 dias. Todos os dias, todos os dias. E da parte de vocês vão ter essa meditação e todos os dias vocês vão parar para ler juntos esse livro. Uma página, só uma página, 5 minutos. Todos aceitam esse compromisso e aceitaram. E meus irmãos, quando eu vejo até hoje o casal junto, os filhos já grandes, depois batizei os miúdos que foram crescendo, foram batizados. É uma alegria para o nosso ministério, saber que um simples conselho, uma visita, um momento assim, algo simples mudou a vida de alguém. Esses dias eu recebi um áudio de um jovem e eu fiz o batismo dele. O nome dele é esses nomes brasileiros, né? Erinei é o nome dele. E no áudio ele dizia assim, pastor, obrigado por ter insistido para que eu tomasse a decisão pelo batismo, porque naquela ocasião eu estava ainda em dúvida, inseguro, o pastor insistiu, fui batizado e até hoje, pastor, estou firme na igreja. Casado, ele já era casado na altura, agora tem 2 filhinhas e é ancião de igreja. Para nós vermos assim como um pastor, não é o Joab, mas um pastor pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E eu sei que muitos já fizeram diferença na vida de vocês aqui. Eu queria que agora vocês até tentassem lembrar de alguns, não é? E aí partilho o último exemplo, que
é de um jovem que ontem me mandou um áudio, e eu me emocionei ao ouvir isso. O nome dele é João Paulo. E o João Paulo, ele ainda nem era batizado. Eu fiz um batismo e fiz um apelo para o batismo. Ele era um jovem ali já na casa dos seus 27, 28 anos na altura. E naquele momento eu senti o desejo de falar uma coisa para ele. E eu disse para ele assim, olha, Deus tem mesmo um propósito na sua vida. E Ele ainda vai te usar para pregar o Evangelho para muitas pessoas, muitas pessoas. Depois daquele batismo, ele ficou tão tocado por aquelas palavras que pediu para conversar comigo. E ao conversar comigo, eu percebi algo ainda maior. Eu percebi que naquele jovem havia vocação para o ministério pastoral. E eu disse, olha, João Paulo, eu vou te falar uma coisa que só o tempo vai dizer se eu estou a falar algo que é, sei lá, um sentimento ou é o que vem de Deus. Deus te chama para ser um pastor. Deus te chama para ser um pastor. E falei aquilo para o João Paulo. Isso foi aí no ano de 2014, 2015, não faz tantos anos. Os processos no Brasil são um pouco mais curtos nesse contexto. O João Paulo foi batizado, seguiu firme na igreja, ficou ali alguns anos. E aquela palavra ficou na mente dele. Depois o João Paulo fez o exame, foi aprovado, foi fazer o curso de teologia, fez o curso de teologia, completou os 4 anos de curso e ontem ele mandou um áudio para mim, agradecendo. Ele disse, pastor, chegou aqui o campo, lá na região do Pará, no Brasil, fez o meu chamado para eu assumir um distrito pastoral a partir do mês de dezembro. Aquilo toca, irmãos, por saber que em algum momento, uma conversa, sabe? Onde você sente que Deus te conduz a falar algo. Inspirou um jovem que hoje será um pastor também. E eu sei que hoje, nesta manhã, é possível que haja mais pessoas que possam ter uma vocação para o ministério pastoral. Que olham para o trabalho do pastor e de alguma forma sentem um toque, dizendo assim, olha, um dia eu queria fazer isso também. Era assim que eu me sentia quando era pequeno, jovenzinho. E Deus foi conduzindo as coisas até o presente momento. O ministério tem muitos desafios? Tem. Eu lembro que quando formei, minha mãe disse assim, meu filho, quando você saiu de casa e foi, nem eu acreditei que você ia conseguir. Não por mal, mas porque ela sabe que é tão difícil, e ali ainda tinha que vender livros para pagar o curso e tudo mais. E Deus conduziu tudo, irmãos. E vai conduzindo a vida de todos os pastores e de jovens que podem estar aqui a receber o chamado de Deus também para o ministério pastoral. Eu concluo dizendo o seguinte para vocês. A principal função de um pastor. O pastor aqui, eu descrevi um pouco do trabalho do pastor, da rotina e de muita coisa que ele faz. Mas o principal trabalho do pastor é fazer o seguinte. Leio, partilho uma citação que já li uma vez para vocês aqui, que diz assim, os pastores podem pregar sermões aprazíveis e convincentes, e fazer muito esforço para edificar a igreja e fazê-la prosperar. Mas a menos que seus membros façam individualmente a sua parte, como servos de Jesus Cristo, a igreja estará sempre em trevas e sem forças. Pode ser o melhor pastor a nível de pregação, das suas qualificações, mas o trabalho do pastor é inspirar, capacitar e apoiar os membros. É ajudar você a fazer o seu trabalho. E é assim que eu tento me ver no ministério pastoral. Alguns são mais voltados para uma área, para outra, e eu às vezes fico assim, meu Deus, o que é que eu faço afinal? E eu tento servir o que a igreja precisa. E tenho estado, como falei ainda mais cedo, muito feliz aqui com vocês. E a Igreja das Caldas permanece uma igreja viva. Uma das razões, sabe qual é? O envolvimento dos membros no trabalho. Continuem assim. E eu espero continuar podendo empurrar e ajudar e orientar. Às vezes a gente empurra, às vezes a gente puxa, né? Mas eu queria fazer uma oração nesse momento, com toda a igreja, mas especialmente com talvez algum jovem entre nós, um juvenil, alguém que diga assim, olha, pastor, eu creio que Deus pode estar também me chamando para ser um pastor. Um dia, quem sabe, eu queria ser um pastor. Nem tenho certeza disso. Mas quem sabe, olha, quem sabe, não é?
Eu posso orar então nesse momento pela igreja, pelos ministérios da igreja e pelos jovens aqui que talvez sintam chamado para o ministério pastoral. Existe alguém em nosso meio que diz assim, pastor, ore por mim, porque eu acho que eu posso ter esse chamado no meu coração. Tem alguém? Se houver, deixa eu só ver a mão. Eu não vou fazer igual o pastor Bulhão, demorar no apelo não, tá bem? Porque é um apelo que se você tem no coração, tem. Se não tem, não é agora que eu vou colocar isso. Tem alguém que sente um desejo no coração? Sente que há uma vocação na sua vida para isso? Ok. Vamos então fazer uma oração pela igreja nesse momento. Nós já estamos com o horário um bocado avançado. Nós vamos cantar apenas um hino de despedida, tá bem? Para não ficar muito tarde. Vamos orar. Santo Deus, nosso querido e bom Pai, obrigado pelo ministério pastoral, que desde o princípio da igreja cristã tem servido para conduzir o teu povo. Obrigado, Senhor, pelo ministério pastoral adventista, que em meio a tantos desafios tem sido utilizado pelo Senhor através da vida de centenas de pastores, milhares deles que já se colocaram em tuas mãos para conduzir o teu povo também nesses tempos difíceis em que vivemos. Obrigado, Deus, eu te agradeço particularmente por fazer parte do ministério pastoral, mas eu te agradeço principalmente pela vida da tua igreja, pelo ministério da igreja, pelos dons diversos que nós temos. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe esta congregação e que possamos ser muito úteis em tuas mãos, Senhor Deus, sempre. Que cada um faça a sua parte, que a igreja permaneça viva. E que como pastor, eu também faça a minha parte. Mas que o Senhor abençoe, Deus, eu concluo este momento pedindo bênçãos por todos os pastores espalhados ao redor do mundo. São muitos. E que em meio ao tempo de crise que vivemos, cada um tenha a fé fortalecida no Senhor. Abençoa, Pai, os teus pastores. Mas mais uma vez, repito, abençoa a tua igreja e oramos desta maneira agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.